Fala pessoal, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Insight com os Dados. Aqui eu mostro as estratégias para você se tornar um analista de dados disputado pelo mercado em 6 semanas e faturar a partir de R$ 5.000 por mês. Eu sou Lucas Amorim e no tema de hoje a gente vai falar de um assunto muito especial. Como você pode migrar do Excel para o Power BI. Então lá no Excel a gente vai montar um relatório, vou mostrar para vocês alguns suplementos que é o Power Pivot, medidas DAX, depois a gente vai criar ali alguns relacionamentos e depois como a gente faz essa migração suave para o Power BI. Vocês vão ver que não é um bicho de 7 cabeças. Então vamos para a vinheta e depois bater um papo sobre isso. Então vamos lá, já estou apresentando aqui minha tela. Estou com esse arquivo do Excel aberto para simular como vocês recebem isso hoje na empresa. Claro que talvez seja por outro segmento, né? Não seja finanças, que é o caso que eu vou tratar aqui. E primeiro a gente vai usar algumas boas práticas de como você criaria um relatório aqui usando todos os recursos do Excel, sendo ele o Power Pivot, Power Query, medidas, tabela dinâmica, tá bom? E depois a gente vai fazer esse mesmo passo a passo lá dentro do Power BI. E como isso pode te ajudar e por que a gente fala que o Power BI é a melhor ferramenta hoje para você analisar as suas informações em análises gráficas. Então, primeira coisa, qual a melhor prática quando a gente trabalha com uma tabela aqui do Excel? A gente tem finanças, endereço, departamento e esse exemplo 1 e exemplo 2 eu vou mostrar do porquê que eles estão aqui. A boa primeira prática é você transformar isso em tabela. O que é em tabela? Se a gente olhar aqui esse range de informações, parece que eles estão soltos, né? A gente tem aqui várias colunas, aqui a gente tem várias linhas. Eles estão aqui intercalados, né? Dá uma sensação que está organizado. Mas uma boa prática é a gente fazer isso aqui, ó. Primeiro, eu vou dar um Ctrl Shift para o lado para a gente selecionar todas as colunas dessa tabelinha. Ctrl Shift para baixo para a gente ir até a última linha, tá bom? Feito isso, aqui na guia Inserir, você tem essa informação aqui, ó, tabela, que você pode usar até o atalho aqui, Ctrl Alt T. Então, se eu clicar em tabela, ele vai perguntar aqui, você quer selecionar todo esse range aqui como tabela? Sim. E eu vou deixar essa opção marcada porque a primeira linha é o cabeçalho dessa informação aqui. Então, dê um OK. Perceba como ele mudou a estrutura e não somente colocou essas linhas azuis aqui intercaladas, colocou o filtro, que isso quer dizer que ele é uma tabela, tá? Não. Por quê? Se a gente vir aqui no final dela, então eu venho aqui para a última linha, e se eu colocar uma linha nova aqui embaixo, ó, por exemplo, ó, colocar 31/2/2022 e der um Enter, você percebe que essa linha aqui, ela já pertence à minha tabela, ela já pertence a esse conjunto que eu criei. E por que é importante você fazer isso? Eu vou aqui para esse exemplo 1, e aqui a gente tem um agrupamento de departamento e a quantidade de funcionários, tá? Eu vou fazer uma soma aqui dessa coluna só para a gente exemplificar isso. Então, vou dar aqui um igual, soma, e eu quero somar todo esse range aqui, tá bom? Do B2 até o B6. O total deu 430. Ok, informação bem simples. Só que aí apareceu outro departamento da minha empresa. Então agora a gente está falando de manutenção, por exemplo. E nesse manutenção, ele tem a quantidade de funcionários de 25. Beleza? Você percebe que aqui na sua função, ele não está contemplando essa nova área de manutenção. Por quê? Porque isso aqui, ele não identificou um formato de tabela. Isso aqui é uma sheet com valores soltos. Então, o que você teria que fazer? Vim aqui na sua função de soma, em vez de pegar o range até B6, eu vou pegar até B7. Aí, ok, ele faz a somatória para a gente. Agora, vamos transformar isso aqui numa tabela para ver como fica? Então, vou selecionar esse range, vou vir aqui em inserir, tabela. Vou deixar a primeira linha como cabeçalho e ok, ele deixou nesse formato aqui, ó. Deixou até branco, deixa eu só colocar em outra cor aqui, beleza, assim fica melhor. Agora vamos fazer a mesma coisa, vamos aqui em manutenção 02, por exemplo, que você tenha outro departamento. Perceba que quando eu coloquei aqui manutenção 2, ele já colocou essa linha no range que a gente tinha colocado como tabela. E se eu colocar um valor aqui, ó, por exemplo, nesse manutenção 02 tem mais 10 funcionários. Perceba lá esse total de funcionários como que vai alterar automaticamente. Ó. Pronto. Um simples mágica, ele já entendeu que essa linha de departamento pertence a esse range, então ele faz a somatória para você.
E o legal também de você trabalhar com tabela é que você pode renomear os ranges aqui. Então, vou selecionar isso aqui, que é a nossa tabelinha. Aqui nessa guia Design de Tabela, você pode dar um nome para ela. Então, aqui não é tabela 2, aqui é exemplo 1. E aqui na fórmula, ó, ele também fica muito legal, porque em vez de você referenciar as suas células, você pode referenciar a sua tabela e a sua coluna. Por exemplo, eu vou tirar aqui o que a gente fez e eu vou chamar essa tabela que a gente fez aqui de exemplo 1, você viu que já aparece. E entre colchetes eu vou passar a coluna que a gente quer somar. Ó. Colchetes, e aqui já aparece quantidade de funcionários. Feito isso, eu vou fechar meu colchete, vou fechar minha função e vou dar um Enter. O resultado é o mesmo, só que você percebe que a forma de você ler isso ficou muito mais fácil. Então, você está entendendo que ele está pegando as informações aqui do exemplo 1, que é essa tabela, e ele está fazendo uma somatória da minha quantidade de funcionários. Ok? Então, uma boa prática antes de você começar a fazer qualquer gráfico, qualquer coisa aqui, é você transformar os seus ranges em tabela. Feito isso, voltei aqui para a minha aba de finanças. Agora que a gente já tem isso aqui em tabela, a gente vai criar uma tabela dinâmica, que é o que muita gente faz hoje para agrupar as informações. Então, vou vir aqui, inserir, tabela dinâmica. Eu não preciso mais selecionar o range, porque ele já identificou isso aqui automaticamente. E eu vou colocar em uma nova planilha, ok? Feito isso, trouxe para cá. E o que a gente pode analisar aqui? Eu quero analisar código do departamento em linhas e eu quero a receita em valores. Aqui ele trouxe as informações, só vou formatar, então vou selecionar todo mundo, formatar número, isso aqui vai ser em número mesmo, e eu vou usar o separador de milhar. Então, ok, beleza. Aqui a gente está analisando por código do departamento, e aí começa os questionamentos. Ah, mas eu quero ver isso por nome do departamento, eu não quero só o código. Então, como você faria isso manualmente? Primeira coisa, você viria aqui na aba Finanças. Vamos criar uma coluna nova, departamento. Você vai ver que ele já vai colocar dentro do range da tabela, já colocou. E a gente vai usar a nossa famosa função procv. O que o procv faz, Lucas? Procura na vertical. Então, vou vir aqui em procv, vou selecionar o código do departamento que está aqui, vou lá na minha guia de departamento e vou selecionar tudo isso aqui, ó, que não está formatado ainda como tabela, e vou pedir para ele retornar a informação que está na coluna 2, que é a B. Feito isso, eu quero a correspondência exata, vou fechar o meu procv. Ó, você viu que para alguns aqui ele deu erro, né? Então vamos ver aqui, pH ele não conseguiu encontrar lá, vamos dar uma olhada. pH está aqui, ele não conseguiu encontrar. Esses são os problemas que acontecem mesmo. Mas vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa tabelinha de departamento e transformar ela numa tabela, no formato de tabela mesmo. Então, vou selecionar todo mundo aqui, inserir, tabela, vou deixar com cabeçalho, e agora sim, eu vou voltar aqui e vou fazer tudo de novo. Então, vou apagar esse cara, procv, vou pegar esse código departamento aqui, vir em departamento, selecionar todo mundo. Feito isso, eu quero a coluna 2 e eu quero a correspondência exata. Agora sim, encontrou todo mundo aqui. Você viu que só por alterar esse formato de tabela lá no departamentos, ele já funcionou bem melhor a sua função procv. Isso acontece muito no dia a dia, tá bom? Então, é as boas práticas aqui já ajudando a explicar do porquê que você tem que fazer isso. Beleza, já coloquei aqui o departamento, vou voltar lá para a minha tabela dinâmica, na coluna 6. Aqui ainda não apareceu, a gente precisa atualizar isso aqui, então botão direito, você tem aqui atualizar, deixa eu ver se está aqui, atualizar, beleza. Aqui a gente já tem o departamento, então eu vou tirar esse código fora e vou colocar no meu departamento. Tudo funcionou belezinha, aqui tem o ND, depois a gente pode tirar, não tem problema nenhum. Se ok, surge outro questionamento. Ah, Lucas, aqui você também tem um código do país. Eu quero ver pela descrição do país. E aí começa a se tornar um tormento, porque você tem que fazer vários procvs colocando várias informações lá na sua guia de finanças. Então, vamos fazer isso também. Então, aqui eu vou colocar país e a mesma coisa. Procv, código do país, ponto e vírgula, aqui no endereço,
Vou selecionar tudo isso e eu quero a coluna 2. Aqui ele já encontrou de cara todo mundo, mas com as boas práticas, vamos lá na minha endereço e vamos colocar todo mundo aqui como tabela. Feito isso, ele não identificou aqui, né, por algum motivo, a minha primeira linha como cabeçalho, porque eu não coloquei, né, também. Certo? Agora eu também vou dar o nome para essa tabela, como a gente já viu lá em design, como endereço. Essa aula vai ficar um pouco extensa, tá? Mas de fato eu quero mostrar para vocês o passo a passo para fazer essa migração. Aqui em departamento eu vou fazer a mesma coisa, não vai ser tabela 3, vai ser departamento. Joia. Agora eu volto lá na minha finanças, eu tenho aqui o país, volto na minha tabela dinâmica, atualizo, agora aqui a gente tem o país. Eu quero analisar por país primeiro e depois por departamento. Então aqui a gente tem os Emirados Árabes, Argentina, Austrália e a soma da receita distribuída por cada um desses caras aqui. Só que agora eu vou mostrar para vocês também uma boa prática que muita gente não sabe, que é o pulo do gato. E como você pode fazer esses relacionamentos das suas tabelas sem ficar usando um monte de PROC-V. Por quê? Se a gente tiver que fazer isso com todo mundo, aqui a gente só está trabalhando com endereço e departamento. Mas vamos supor que seu chefe, além do departamento, ele quer o setor, o nome, o gerente, a quantidade de funcionários. Lá do endereço, ele quer o país, ele quer a região. Então, você teria isso aqui, ó, no final das contas. Uma tabela de finanças com um monte de linha de PROC-V, tá bom? Isso aqui não é muito legal, porque se você pegar daqui para frente, ó, se a gente pegar todas essas colunas e contar aqui, ó, a gente está falando que tem 132 informações a mais nesse range, só o que você colocou de fórmulas. Isso aqui é só um exemplo, mas no seu dia a dia poderia ser muito maior essa quantidade, e aí o seu modelo ia ficar muito pesado, você não vai conseguir compartilhar isso aqui com outras pessoas. Então vamos aqui a algumas boas práticas usando o nosso querido Power Pivot. Para quem não sabe, Power Pivot é um suplemento aqui do Excel que vai ajudar você a gerenciar os relacionamentos das suas tabelas sem ter que ficar usando fórmulas aqui na mão. Então, vamos lá para a minha guia de finanças, e aqui eu vou só renomear, colocar tabela dinâmica 01, só para a gente diferenciar. Eu vou aqui na minha tabela finanças, vou selecionar todo mundo, e aqui na guia inserir, eu vou de novo em tabela dinâmica, só que eu não vou apertar o OK de cara. Eu vou ler o que está escrito aqui embaixo, ó. Adicionar estes dados ao modelo de dados. Então é exatamente isso que eu quero. E nesse momento eu não vou explicar do porquê que eu estou fazendo isso, porque vai ficar claro daqui a pouco, tá bom? Então eu vou adicionar estes dados ao modelo de dados, eu vou dar um OK. Joia. E aqui, ó, você pode perceber que ele está aqui nessa guia de ativos, ou seja, ele reconheceu que a gente tem essa tabela no modelo de dados, ele até está como tabela 1, né? A gente pode até renomear isso aqui, ó. Então, design de tabela, isso aqui não é tabela 1, isso aqui é finanças. Vamos lá. Vou voltar lá para minha planilha, só vou dar um atualizar aqui, para ver se ele muda lá. Não atualizou, mas tudo bem. A gente sabe que essa tabela 1 é a nossa tabelinha de finanças lá. E o que a gente pode fazer aqui, ó? Olha que interessante. Aqui em tudo você vai ter todas as suas abas, né? Todas as guias que a gente vem trabalhando aqui desde o começo do vídeo. Então, por exemplo, eu quero analisar lá da minha tabela 1 a mesma coisa. Eu quero analisar as minhas receitas em valores. Só que em vez de pegar essa coluna aqui de departamento que a gente usou um PROC-V, eu vou lá na minha tabela de departamento original que a gente renomeou aqui, ó. Então, na minha departamento, vou colocar departamento e linhas. E olha aqui o que ele traz para a gente, ó. Eu vou até diminuir essa caixinha. E ele fala, ó, relações entre tabelas podem ser necessárias. E se a gente olhar na esquerda, ele trouxe aqui os nossos departamentos corretamente, só que a receita ela não entendeu. Ela está repetindo aqui esse valor para todo mundo. Isso é comum acontecer quando você tem duas tabelas e elas não estão se conversando, tá bom? Então é a partir de agora que a gente introduz o Power Pivot. Então aqui eu posso colocar detectar automaticamente, então ele vai pegar todas as nossas tabelas e vai tentar fazer os relacionamentos ali sozinho, ou a gente pode falar para ele, olha, essa tabela você vai usar esse código e aquela outra tabela você vai usar esse determinado código. Então aqui eu vou criar, ele vai trazer essa pop-up aqui para a gente,
E o que eu quero fazer? Eu quero conectar a minha tabela departamento, e qual coluna que eu vou utilizar? O código do departamento, com a minha tabela 01, né, que a gente renomeou lá, mas não atualizou aqui, também pelo código do departamento ele já reconheceu. Quando a gente der um OK aqui, ó, olha o que acontece. Ele já consegue fazer os relacionamentos entre as duas sem precisar utilizar a nossa coluna de PROC-V. Eu vou até excluir ela de lá, só para não confundir vocês. Eu vou vir aqui em Finanças e vou tirar essas duas colunas que a gente usou PROC-V, tá? Vou tirar essa daqui, eu vou excluir e vou excluir essa daqui fora também. Ele vai dar erro naquela tabela dinâmica que a gente criou na primeira vez, só que essa segunda aqui, ela não alterou nada porque a gente não está usando função e sim o relacionamento entre as duas. Vamos fazer mais um teste? Em vez de ver, além de ver receita por departamento, eu também quero ver por endereço. Então, essa tabela endereço aqui, eu quero pegar o país e colocar em cima de departamento. Ele vai dar o mesmo erro, relações entre tabelas podem ser necessárias. Então, você vê que ele repete aqui as informações para todos os países e a gente tem que fazer a mesma coisa. A gente vai vir aqui em criar. Qual tabela? Tabela 1, eu quero usar o código do país, com a tabela de endereço com o código do país. Feito isso, vou dar um OK e olha aqui, os números já se alteraram. Lucas, mas você está fazendo isso aí só com uma caixinha que está aparecendo para a gente, mas onde a gente vê esse relacionamento de fato acontecendo dentro do Power Pivot? E aí, pessoal, vocês podem ter essa aba aqui já habilitada, tá bom? Que é Power Pivot, mas se não aparecer para vocês, como é que vocês fazem para habilitar? Vocês vão vir aqui na guia Arquivo, lá embaixo Opções. Aqui você vai vir em suplementos. Nos suplementos você vai ter aqui o gerenciar suplementos com. Feito isso, você dar um IR. E essa caixinha aqui que vai aparecer para vocês, habilitem Microsoft Power Pivot for Excel. Dá um OK e ele vai aparecer aqui para vocês, tá bom? Agora eu vou abrir o gerenciar, que eu quero ver de fato como isso está sendo feito por trás. Aqui no gerenciar, ele já apareceu para a gente todas as tabelas que foram para esse modelo. Então aqui a gente tem a tabela 1, que é finanças, departamento e endereço. E se a gente quiser ver isso de outra forma, a gente tem esse cara aqui, ó, em design, a gente tem gerenciar relações, ou em página inicial você tem exibição de diagrama, que é o que a gente quer. Então vou vir nessa opção e olha que bacana, que você vai entender o que ele está fazendo por trás. Então aqui, deixa eu diminuir o zoom, a gente tem as nossas 3 tabelinhas que a gente está usando naquela tabela dinâmica. Tabela endereço, tabela departamento e tabela 01, que é as nossas finanças. E olha aqui o bacana, a gente tem essas setas. Essas setas aqui é o que a gente chama de relacionamento. Então a gente está ligando essas duas pelo código departamento e essas duas pelo código país. Eu vou excluir isso aqui, ó, vou excluir essa relação. Só para a gente ver como a gente pode fazer isso aqui na mão, tá? Sem usar aquela caixinha lá que ele dá para a gente. Então eu sei que nessa tabela tem um código do país e nessa aqui também tem um campo de mesmo nome. Então vou pegar esse código do país, arrastar, soltar aqui em cima. Já criei uma interação entre as duas, então agora elas se conversam. E vou fazer a mesma coisa com esse departamento. Código departamento com código departamento. Feito isso, agora sim você tem um relacionamento das suas tabelinhas funcionando perfeitamente, tá? Para você voltar, você pode vir aqui em exibição de dados e aqui você tem as suas tabelas novamente. Para você sair desse modo do Power Pivot, você vai ter esse ícone de Excel aqui em cima, tá? Esse ícone de Excel, ele vai levar a gente para lá, para onde a gente estava. Ele está mostrando que você precisa salvar tudo que você alterou lá para você conseguir utilizar aqui na sua tabela dinâmica, porque ele abre como se fosse outra janelinha, que como eu falei é um plugin do Excel, tá? Eu vou abrir de novo o gerenciar, só para a gente ver algumas coisas aqui bacanas, ó. Então aqui você tem diferentes tipos de filtragem, então você pode filtrar alguma coisa aqui que vai ser espelhada lá automaticamente, tá bom? Os relacionamentos você pode fazer quantas tabelas você quiser, você pode usar esse modelo aqui de diagrama, você não precisa ficar arrastando para a sua tabela dinâmica para depois você criar um relacionamento lá pela pop-up, tá bom? Essa ferramenta ela aqui é muito legal e poucas pessoas conhecem. Eu vou voltar para o Excel e agora eu vou criar uma medida. Para quem não sabe, aqui a gente também usa o DAX, que é o Data Analysis Expression.
as mesmas funções que a gente tem lá no Power BI. Muita gente não sabe disso. O DAX, ele sempre vai ser em inglês, então você precisa passar a sintaxe em inglês. E a gente vai fazer uma soma aqui. Em vez de a gente arrastar a coluna de receita, a gente vai criar uma medida para sumarizar isso para a gente. Então aqui você tem medidas na guia Power Pivot, que você já ativou. E eu vou vir aqui em nova medida. Aqui ele traz essa pop-up. Então aqui o nome da minha medida vai ser total. Desculpa, a tabela aqui é 01, tá? Aqui o nome da medida é total receita. A tabela 01 você deixa, aquele mesmo nome. Aqui você pode colocar alguma descrição nessa medida, se você quiser. E aqui embaixo é onde a gente coloca a função. Então a função é igual do Power BI, é sum. O que eu quero fazer na minha função sum? Eu quero lá na minha tabela 01 e eu quero somar a minha receita. Vou fechar aqui. Aqui você tem alguns tipos de formatações, então aqui você tem general, number, currency, eu vou colocar number mesmo. Vou usar o separador de milhar e vou dar um OK. Quando der um OK, automaticamente ele vai colocar essa medida já nessa tabela dinâmica que a gente está trabalhando. Então, vou dar um OK. E olha aqui, ó, ele já colocou a mesma informação que a gente tem aqui do lado, só que com outra formatação, né, com separador para a gente. E como que a gente vê essa medida aqui na nossa tabela? Então, deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Não, já está no máximo, né? Não posso abaixar isso aqui? Consigo. Aqui na tabela 01, como a gente encontra aquela medida DAX? Então, aqui a gente tem esse cara aqui, que é o total receita, beleza? Então, se você quiser tirar ele fora aqui, você pode vir aqui. Deixa eu aumentar aqui, né? Você pode vir aqui e arrancar ele fora. Lucas, quero criar outra medida DAX. Consigo? Consegue. Você pode vir aqui, medidas, nova medida, coloca um novo nome aqui, por exemplo, média de custo. Não, colocar total custo, né? Que é outra coluna também. Total custo. Feito isso, vou usar o maçã novamente. Vai ser a minha tabela 01 e aqui eu tenho a coluna de custo. Vai ser também do tipo number e eu vou colocar o separador de milhar. Deu um OK, ele também vai colocar aqui a informação para a gente. Então vamos colocar as duas juntas aqui para fazer sentido. Isso é ruim aqui, essa navegação aqui da tabela dinâmica, porque ele fica um pouco ruim aqui para você encontrar as suas medidas, ó. Mas eu já encontrei. Então, total receita, vou colocar aqui também. E essa receita aqui, soma da receita, que é a coluna original, eu vou tirar fora, porque a gente não precisa mais dela. Então, nesse momento, a gente já está automatizando um processo, porque a gente está utilizando aqui o Power Pivot para fazer os relacionamentos. Então, esquece essa parada aqui de ficar usando vários PROQVs e deixar a sua tabela gigantesca, tá bom? E quando você colocar alguma informação nova aqui embaixo dessas finanças, automaticamente você vai conseguir ver isso lá na sua tabela dinâmica, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês também outro suplemento aqui do Excel que pouca gente conhece, que é o Power Query. O Power Query é um plugin para a gente fazer tratamento dos dados. Então, por exemplo, se você recebe uma base suja, uma base que tem caracteres especiais, uma base que tem muito espaço, é com essa ferramenta que você pode fazer todo esse tratamento e depois utilizar nos seus modelo aqui de relatório. Abri um Excel aqui em branco para a gente trabalhar com Power Query, mostrar para vocês como funciona, tá bom? Mas tudo vai se relacionar depois no final, não se preocupem. Então aqui a gente tem dados, isso aqui já está habilitado por padrão dentro do seu Excel. E aqui você tem essa opção, ó, obter dados. Isso aqui também muita gente não sabe, as pessoas acham que ela só consegue trabalhar com os arquivos que elas recebem de um determinado sistema, em formato Excel ou CSV. Só que aqui a gente tem uma infinidade de conectores que a gente também pode utilizar. Ou seja, você pode vir aqui do arquivo, você pode pegar arquivo do XML, você pode pegar arquivo em formato JSON, PDF, até pastas, ou seja, se você recebe vários arquivos lá dos meses de fechamento, você pode deixar numa pasta só e você pede para o Power BI conectar lá. Então é um recurso muito bacana que muita gente não sabe. E o que a gente quer, ó, é de fato conectar naquele Excel que a gente estava trabalhando agora há pouco. Por quê? Eu vou pegar algumas colunas ali, algumas informações, que eu quero ver se a gente precisa fazer algum tratamento, tá? Então deixa eu pegar ela aqui. Pronto. Nesse momento ele vai começar a importar tudo o que ele encontrar dentro daquele arquivo Excel, ele está conectando. E olha que bacana aqui que ele traz, ó. Ele traz essa pop-up
E nessa pop-up você tem aqui tantas nossas tabelas que a gente nomeou como tabela, formatou, né? E aqui embaixo você tem essas mesmas tabelas, só que em formato de sheet. Então, olha a diferença aqui que eu mostrei lá para vocês, ó. Então, aqui a gente tem esse departamento e a gente também tem esse mesmo departamento aqui em cima. E qual a diferença? A formatação de tabela. E qual que eu devo usar, Lucas? Sempre que estiver formatado como tabela, tá bom? Que você não vai ter muita dor de cabeça. Então, vou selecionar esse departamento 3 aqui e vou dar um transformar. Você tem aqui a opção de carregar, que é descer direto para o Power BI, desculpa, para o Excel e já fazer os seus relatórios. Ou você tem o transformar, que é onde você trata os seus dados, que ele abre o Power Query para a gente. Então, vou vir aqui em transformar. Ele abre aqui o Power Query para a gente. Você percebe que tem essa caixinha aqui, ó, mas por trás ainda tem o Excel rodando. É um plugin, é uma extensão. Muitas vezes ele já vem habilitado, tá? Então você não vai precisar ir lá em arquivo, você não vai precisar colocar nenhuma informação adicional para ter acesso a essa caixinha aqui. E o que a gente pode fazer de alteração aqui, por exemplo? A gente tem o código do departamento e o departamento. Mas, por exemplo, se você quiser juntar essas duas informações, você quer colocar o PH-RH. Se você quiser mudar isso por algum motivo, você consegue com Power Query? Aqui você consegue fazer várias transformações. Você pode excluir essas colunas, você pode filtrar um determinado número. Por exemplo, vamos juntar essas duas aqui para ver como é que funciona? Então, vou selecionar código departamento, departamento. Eu quero adicionar uma coluna, então aqui em cima você tem essa propriedade. Você percebe aqui que eu só vou clicar com o mouse e já vou conseguir ter esse resultado. Aqui você tem um mesclar colunas, bem parecido lá com o Excel de mesclar células, né? Mesclar colunas. E aqui ele vai pedir o que eu quero colocar para diferenciar essas colunas diferentes. Eu vou colocar um separador, que é um tracinho aqui, ó, personalizado, tracinho. E qual vai ser o nome dessa nova coluna que a gente está criando aqui? Então vai ser COD e Desk Departamento, por exemplo, tá? COD e Desk Departamento. Vou dar um OK. E olha aqui, ó, lá no canto direito, ele criou uma coluna para a gente mesclando aquelas duas primeiras. E olha aqui que legal também, você tem umas etapas aplicadas. Essa parte aqui do Excel, ela funciona como se fosse um histórico do que você está fazendo com o seu arquivo. Então aqui você tem a primeira etapa, que ele cria automaticamente, que é a fonte, que é o momento que a gente está conectando no arquivo Excel. Aqui você tem a navegação, então depois que você abrir o Excel, qual tabela lá que você escolheu para trazer para cá? Que é exatamente isso que ele está fazendo. Eu escolhi o item departamento. Tipo alterado. Tipo alterado é uma etapa que o Power Query faz sozinho, que ele tenta identificar os tipos das colunas. Por exemplo, aqui a gente só tem texto. Aqui a gente só tem texto. No setor, identificou que só tem número. Então ele colocou esse sinalzinho aqui de 1, 2, 3. Lucas, não é isso que eu queria, talvez ele entendeu errado. Consigo alterar? Sim, você pode vir aqui nesse símbolo e você escolhe o tipo de formatação que você acha melhor, tá? Então aqui a gente já fez algumas alterações simples. Eu vou renomear isso aqui, quando eu quero o departamento 3, eu só quero o departamento. E agora também eu vou conectar naquele arquivo de novo para trazer informação de endereço e informação de finanças. Então aqui na página inicial, nova fonte, arquivo, pasta de trabalho do Excel. Ele abriu aqui do lado, eu vou importar e agora eu vou escolher aquelas outras tabelinhas lá. Então vou selecionar aqui, selecionar vários itens, endereço 2 e finanças 1. Eu vou dar um OK, ele já vai trazer aqui para o Power Query e primeira coisa que eu vou fazer é renomear esses caras aqui, ó. Não é endereço 2, não é finanças 1. E vamos ver se está tudo certinho, se a gente não precisa fazer nenhuma alteração. OK, endereço, aparentemente também está tudo belezinho. Depois que você faz todas as alterações no Power Query, é o momento que você pega essas informações e desce para a camada do Excel. Lá no Power BI a gente fala que desce para a camada do Power BI Desktop para a gente de fato começar a criar as nossas modelagens, que é conectar uma tabela na outra. Lembra que a gente acabou de fazer isso lá no outro arquivo? É aqui que vai fazer mais sentido, tá? Então eu vou vir aqui e fechar e carregar para, que eu não quero colocar isso em nenhuma tabela dinâmica por enquanto, e eu vou adicionar este dado ao modelo de dados, tá? Eu só vou criar a conexão. Então coloquei essa opção, essa daqui, lembra que a gente quando foi criar uma tabela dinâmica, ele pediu para a gente adicionar este dado ao modelo de dados, para a gente conseguir criar o relacionamento?
aqui também é do mesmo jeito. Eu vou dar um OK. Ele vai carregar aqui para a gente no lado direito. Joia, tudo carregado. E o que a gente precisa fazer? Vim aqui no modelo do Power Pivot, que a gente acabou de aprender como é que mexe nele, né? E a gente vai relacionar essas tabelas. Então aqui, exibição de diagrama. E agora a gente vai ligar esses caras aqui, ó. E aqui também a gente entra num conceito muito legal, que é tabelas fatos e tabelas dimensões. Tabela fato é tudo que tem os valores, carrega os valores ali do que aconteceu. Nesse caso aqui é as nossas finanças, que tem as receitas e os custos, e também ela tem alguns códigos para a gente buscar mais propriedades em outros lugares, e isso é a nossa fato. E também a gente tem as nossas dimensões. Dimensões é bem simples você associar, que ela sempre vai ter as características do seu fato. Então, quando a gente fala aqui de finanças, quais são as características dessa finança? Departamento, setor, nome do setor, gerente, país e região. Isso é características, é o que explica o que aconteceu. Então, aqui a gente vai vir em código do departamento, ligar com o código do departamento, só estou usando o mouse. Código do país com código do país, e já fizemos os nossos relacionamentos. Feito isso, eu vou voltar para a visualização aqui de exibição de dados e eu vou voltar aqui para o nosso Excel, tá bom? Feito isso aqui, eu vou na minha guia de Power Pivot e eu vou criar algumas medidas. Então, vou vir aqui, medida, nova medida, vai ser a minha total receita, do jeito que a gente fez lá, SAM, e vai ser a minha receita. Vou deixar como número, vou colocar separador de minar, vou dar um OK e já criou aqui pra gente. E aqui é legal agora porque a gente pode criar uma tabela dinâmica já se baseando naquele modelo de dados que a gente acabou de configurar aqui, ó. Então percebe que a gente não tem nenhum dado, a gente não tem nenhuma guia com informações, mas a gente já tem um modelo que a gente configurou, que a gente levou para o Power Query, que a gente relacionou e até criou uma medida. Então aqui tabela dinâmica, você pode vir aqui do modelo de dados. Eu vou deixar aqui nessa guia mesmo, nesse intervalo que ele criou, e vou dar um OK. Olha aqui, ó, ele já criou a estrutura de tabela dinâmica. E o que você precisa fazer agora? Simplesmente brincar com as suas tabelas. Então aqui eu vou pegar no departamento, por exemplo, eu vou colocar aqui departamento e linhas. E aqui a gente colocou total receita dentro da tabela do departamento, não tem problema também, em valores. Aqui você já viu que já ficou formatado, tudo belezinha. E o que acontece agora? Se a gente for naquele arquivo original e fazer alguma atualização lá, a gente consegue ver isso refletido aqui. Então vamos abrir aquele arquivo, eu vou abrir aqui esse resumo. E lá na nossa tabela de departamento, aqui ó, eu vou mudar esse nome de financeiro para financeiros, vou deixar no plural. Eu vou dar um salvar nesse cara aqui, vou fechar. Agora você volta aqui para o arquivo, na guia análise de tabela dinâmica você tem aqui atualizar. E eu vou atualizar tudo, ou seja, todas aquelas conexões que a gente fez com aquele arquivo, ele vai verificar se teve alguma informação nova e vai trazer aqui para a gente. E olha aqui, o nosso departamento financeiro já ficou financeiros. Então olha que legal, você pode receber um arquivo de um determinado lugar, você salva ele, você consome de outro arquivo, faz todos os seus relacionamentos, faz todas as suas métricas DAX e usa ele como reporte usando o outro arquivo lá como origem. Isso é muito bacana. Então vamos inserir um gráfico aqui para a gente finalizar esse entendimento dos suplementos do Excel. Então eu vou vir aqui na guia inserir e vou colocar um gráfico dinâmico, vou colocar esse gráfico aqui, ó. Vou dar um OK e eu vou utilizar esse próprio modelo que a gente acabou de criar. Então eu vou pegar aqui departamento, eu vou colocar departamento em eixo e vou colocar aqui a medida DAX em valores. Aqui você viu que não ficou muito legal, né? Porque a gente tem os nomes maiores, mas eu aumentei o gráfico aqui, ele ficou legal. Aqui a gente pode colocar uma segmentação, então deixa eu pegar aqui para o lado. Inserir segmentação de dados aqui na guia gráfico dinâmico Analyze. E aqui você pode escolher qual informação que você quer. Aqui da departamento, que é essa que a gente está utilizando para esse gráfico, tá bom? Então vou colocar gerente, vou dar um OK. Ele já coloca aqui para a gente, ó, do lado. Então aqui você pode fazer várias filtragens que você quiser, tá bom? Isso aqui é muito legal.
E aqui você pode colocar vários outros gráficos também. Então, se você vir aqui em inserir gráfico dinâmico, e aí você pode escolher outros tipos de gráficos para você ir populando aqui o seu relatório e depois você entregar isso lá para o seu gestor de forma automatizada, tá? Não muito automatizada, porque você vai ter alguns probleminhas para deixar isso atualizando sozinho, mas é uma forma de você trabalhar inteligente. Não ficar criando várias colunas de PROC-V, não ficar criando um tabelão gigante para consumir muita memória do seu computador, travar, tá bom? O Excel também tem formas de você trabalhar de forma mais eficaz se você conhecer os suplementos do Power Pivot, medidas DAX e Power Query. Dito tudo isso, agora a gente vai fazer essa mesma análise lá no Power BI. E você vai ver que os passo a passo é os mesmos. A gente vai conectar no arquivo, a gente vai fazer alguns tratamentos utilizando DAX, vai criar alguns tratamentos utilizando linguagem M, vai tratar isso lá na modelagem e levar isso para a camada de visualização. Então vamos lá, eu vou abrir aqui o Excel. E aqui no Excel Desktop, a primeira coisa que você vê é o menu, né? Ele é bem parecido com o Excel. Aqui você tem obter dados, a mesma coisa que a gente viu lá. E o que eu vou fazer? Pasta de trabalho do Excel. E aqui não é isso que eu quero. Deixa eu pegar aqui as informações da tabela para a gente trabalhar nela. Já conectei. Nesse momento ele está trazendo aqui tudo que ele encontrar lá naquele relatório. Mesma coisa, ó, que a gente viu lá no Excel, né? Então vou pegar departamento 3, como a gente já viu esse passo a passo, eu vou conectar todas as de uma vez só. Departamento, endereço e finanças. Mesma coisa, eu vou transformar esses dados, porque eu quero tratar eles lá no Power Query. Abriu aqui pra gente. O que eu vou fazer? Renomear isso aqui, renomear isso aqui e renomear isso aqui também. Tá bom? Até agora sem nenhuma novidade. Nesse departamento, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no Excel, concatenar essas duas colunas. Então, vou selecionar as duas aqui. Adicionar coluna é a mesma coisa, pessoal. Mesclar colunas. E aqui eu vou colocar código, COD e Desk Departamento. Mesma coisa que a gente fez no outro lá. Vou dar um OK. Ele já vai colocar uma coluna aqui na direita para a gente. As etapas aplicadas vão seguir a mesma sequência, os mesmos critérios. E agora eu vou levar tudo isso aqui para a camada do Power BI Desktop. Então, página inicial, fechar e aplicar. Ele vai começar a carregar todas as transformações que a gente fez naquele arquivo, nesses 3 arquivos, né? E vai colocar aqui na direita para a gente, ó, a mesma coisa que ele faz aqui no... Deixa eu voltar para cá. Mesma coisa que ele faz aqui no Excel, ó. Ele deixa todo mundo à direita aqui para a gente usar quando a gente quiser. No Power BI Desktop não é diferente. Ele deu um erro aqui em uma linha, mas vamos ignorar isso por enquanto. Trouxe todo mundo aqui para a gente e olha que legal. Se você vir aqui nessa guia de modelo, olha o que você tem aqui, ó. Me dizem aí o que é isso, pessoal. É o Power Pivot do Power BI, trabalhando para a gente do mesmo jeito lá do Excel. E aqui ele já conseguiu conectar as tabelas automaticamente para a gente, porque ele entendeu que tem os códigos parecidos, ó, código do país com código do país. Aqui você tem código do departamento com código do departamento, então ele fez isso aqui automaticamente, mas nada impede da gente vir aqui excluir e fazer novamente. Então, código do país com código do país. Ok? E agora, a parte de modelagem aqui feito, o que a gente precisa fazer para ficar parecido lá com o Excel? As nossas medidas DAX. Então, aqui eu vou vir para a minha guia de relatório. Vou tirar esse zoom aqui. E eu vou colocar essas medidas, por exemplo, na minha tabela de finanças, ó. Cliquei na tabela finanças, nova medida. E aqui eu vou dar o nome de total receita. Aqui isso é um pouco diferente de lá, porque lá traz aquela pop-up para a gente colocando o que a gente quer, né? Aqui você tem que colocar o código e depois a gente faz a formatação parecido com o Excel. Então aqui eu vou chamar a função sum, é a mesma nomenclatura, e aqui eu vou fazer uma soma da minha receita, tá bom? Feito isso, eu vou dar um Enter. Já criou aqui
a minha receita e agora eu vou criar um gráfico igual ao do Excel. Então aqui você tem esses gráficos por padrão, só que se você tiver uma conta do Power BI, você tem outras possibilidades também de criar as suas análises. Eu vou criar um gráfico parecido com aquele, que é esse gráfico de colunas aqui. Então eu vou colocar no eixo aqui o meu departamento, no eixo X. Veja que eu estou arrastando e soltando. Isso aqui, ele é bem parecido, isso aqui ele é bem parecido com a sua tabela dinâmica, isso aqui que você está vendo na direita, porque você vai precisar pegar os seus campos, arrastar e soltar. E eu vou pegar a minha medida, que ela ficou com uma calculadora aqui, e vou soltar no meu eixo Y, para a gente formar o gráfico. E olha aqui, você já percebe que você tem uma visualização melhor, né? Ele já trouxe isso de outro formato, o nome já ficou melhor, a sua barrinha aqui você pode customizar em diferentes níveis. E aqui a gente também vai colocar um segmentador. Lá a gente colocou esse segmentador aqui, né? Na direita, para a gente ver por nome do gerente. Lá também a gente consegue fazer a mesma coisa. Então aqui eu vou clicar no espaço em branco, vou colocar esse segmentação de dados aqui, que é o nosso slicer. Feito isso, eu vou procurar a informação que eu quero fazer a filtragem, que eu quero fatiar. Então, gerente, em campo, soltei, já temos aqui o nosso filtro criado. Vamos ver se ele está funcionando? Então, vou clicar aqui em Amanda, já realçou aqui todas as receitas por esse gerente. Bonifácio, Davi José, Ivan e Leandro Almeida, tá bom? Cada um de um departamento específico. E pronto, chegamos nos mesmos resultados utilizando as duas ferramentas, tanto o Excel, lá com o seu Power Pivot, Power Query, tabela dinâmica, e aqui no Power BI, também utilizando o Power Query, também utilizando o Power Pivot, que aqui é a nossa modelagem, né? E as nossas medidas DAX. Qual a diferença? Aqui de cara você percebe que a gente tem vários tipos de visuais diferentes, mais robustos, mais atraentes, que vai ele chamar a atenção do seu gestor. E também aqui você tem a possibilidade de enviar esse relatório lá para a nuvem da Microsoft, que a gente chama de Power BI Serviço. Então aqui na página inicial você tem essa guia aqui, publicar. Só que para isso você vai precisar ter uma conta tanto organizacional ou uma conta de estudante. Sem essa conta da Microsoft você não consegue ter esse ambiente, tá? Aqui no canal eu tenho uma videoaula explicando como é que você cria uma conta do Absoluto Zero para conseguir utilizar esse recurso lá da nuvem. Então depois que eu criei meu relatório aqui bem simples, eu vou dar um salvar, porque eu não coloquei nenhum título, né? Então vou colocar aqui relatório de receita, está na tela do lado, por isso que vocês não estão vendo. Aqui vai mudar para relatório de receita. Agora sim eu vou dar um publicar e eu vou colocar isso aqui no meu workspace, que é a minha área de trabalho, tá bom? Ele vai publicar, depois que ele tiver com um sinalzinho aqui de verde, a gente pode analisar isso lá na nuvem. Já terminou, é um relatório bem pequeno. Eu vou vir aqui para a minha área de serviço do Power BI. Eu vou dar uma atualizar aqui nessa página. Esse é um ambiente onde, de fato, o seu gestor, o seu gerente ou até você mesmo vai analisar os seus relatórios. É aqui que você vai utilizar, tomar suas decisões. Aqui a gente tem as workspaces. E aqui eu venho meu workspace, que é a minha área de trabalho, tá bom? E aqui a gente vai procurar por relatório receita. E olha ele aqui, meu relatório receita. E aqui você tem as suas informações publicadas na web para outras pessoas navegarem pelo que você fez. A grande diferença, você não vai precisar mandar o seu arquivo executável para outra pessoa. Então aqui você se resguarda, você fica seguro, porque as pessoas que vão acessar esse relatório precisam ter um usuário e senha. Então fica muito mais fácil você rastrear quem acessou o seu relatório, quem fez a exclusão de alguma coisa, tá bom? Então fica a minha dica aí para vocês que já utilizam o Excel. Vocês perceberam que lá vocês têm um canhão, que é o Power Pivot, que é o Power Query, para vocês criar seus relatórios das melhores maneiras possíveis. E como você pode fazer a sua transição tranquilamente utilizando o Power BI, já que as duas ferramentas utilizam os mesmos suplementos, tá bom? Então não quero mais desculpas de que o Power BI é difícil, que eu não sei medida DAX, que eu não sei isso, aquilo. Eu mostrei para vocês como fazer a mesma coisa utilizando as duas plataformas. E essa foi a videoaula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Curtem, se inscrevam no canal, toda semana eu posto conteúdo sobre Power BI e Power Platform por aqui. O meu muito obrigado e espero você no próximo vídeo.